primeira aula, nós falamos sobre os dois primeiros princípios da oração eficaz. Nós falamos sobre o princípio da paternidade e nós também falamos sobre o princípio da glorificação, não é verdade? Hoje eu quero trazer mais dois princípios para os irmãos e Deus nos permitindo, nós concluímos na próxima quarta-feira esses 7 princípios da oração eficaz. Esse terceiro princípio, ele está em Mateus capítulo 6, versículo 10, porque nós estamos trabalhando, lembra, com a oração modelo. O Senhor Jesus, ele nos ensinou esses 7 princípios da oração eficaz, na oração modelo em que ele nos ensinou a orar, na verdade. E aí nós lemos no capítulo 6, no versículo 10, assim: venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa primeira parte do versículo aqui, venha o teu reino, é exatamente aqui que está esse terceiro princípio para verdadeiramente nós alcançarmos uma oração eficaz. Venha o teu reino. O Senhor Jesus está nos ensinando, e o título que eu coloquei para esse terceiro princípio são confissões poderosas, e nós vamos entender isso caminhando, porque o Senhor Jesus está nos ensinando aqui a dizer: venha o teu reino. Ele está nos convidando a trazer o reino de Deus para dentro dos nossos corações. E entenda, irmãos, que o reino de Deus, ele é o quê? Ele é o governo, certo? É o governo de Deus nos nossos corações. É um governo, e não é um governo democrático, é um governo teocrático. É um governo onde Deus decide e nós obedecemos. Quando o Senhor Jesus nos ensina aqui na oração modelo, que se lembra, é o princípio da linguagem, da comunicação celestial para falar com o Senhor, para que nós clamamos, buscamos: venha o teu reino. Entenda que para o reino de Deus vir até nós, amados, nós temos que primeiro abrir mão do governo da nossa vida, abrir mão do senhorio da nossa vida. E é exatamente isso que acontece verdadeiramente quando o governo de Deus está na sua vida, amados. É porque você já reconheceu que você mesmo não tem a capacidade de governar a sua vida, como eu não tenho a capacidade de governar a minha vida. Quando nós reconhecemos que a casa caiu, que eu não sou capaz de governar a minha vida, então eu clamo que o reino de Deus venha até mim, e isso significa Ele reinando, governando através de mim. E quando isso realmente governando em mim e através de mim, porque isso que é o reino, ele cresce em nós, como uma semente de mostarda, começa algo pequeno e vai crescendo cada vez mais esse governo na nossa vida, e vai expandindo. Ele cresce em nós e através de nós também. Mas entenda que um princípio que nós identificamos quando verdadeiramente nós abrimos mão da nossa vida, abrimos mão do governo e permitimos Deus reinar dentro de nós, é que nós começamos a realmente confessar, começamos a aceitar a nossa miserabilidade, o nosso estado de total miséria, irmãos. Isso é forte, mas é a verdade, é o princípio da oração eficaz. Entenda que quando eu estou falando de reconhecer o seu estado de miserabilidade diante de Deus, eu estou falando do que o Senhor Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, que é bem-aventurado, é feliz os pobres de espírito. Porque os pobres de espírito, deles é o que, irmãos? O reino dos céus é de quem é pobre de espírito. E pobre de espírito, irmãos, não tem a ver com ser pobre financeiramente falando. Você pode ser rico financeiramente falando e ser pobre de espírito.
Ao contrário também, você pode ser pobre financeiramente falando e não ser pobre de espírito. Pobre de espírito aqui, quando Jesus usou essa palavra, existiam duas palavras para pobre no grego. Uma era o pobre comum, irmãos, como sou eu, que tenho que comer e aonde morar. Mas existia uma outra palavra para pobre, era o pobre miserável, irmãos, aquele que vivia na rua, sem ter comida, bebida, sem teto, sabe, aquele que estava lá largado para morrer, não tinha nada para ele. E Jesus usa essa palavra desse pobre miserável para dizer: felizes, bem-aventurados são esses pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É a gente ter essa certeza, irmão, dessa miséria, dessa dependência total de Deus. E eu não estou falando, irmãos, de autocomiseração, por favor. Autocomiseração é pecado. Autocomiseração é eu ter pena de mim mesmo, sabe? É querer chamar a atenção das pessoas para mim por conta de algum sofrimento, por conta de algum problema, por conta de alguma situação difícil da minha vida. É o famoso vitimismo, sabe? É aquela coisa de ter pena de si mesmo, e a pessoa fica querendo chamar a atenção de todo mundo para ela por conta de alguma dificuldade da sua vida. Isso, na verdade, é um tipo de orgulho, mas disfarçado de um vitimismo. Não é autocomiseração. Aqui, o ensino de Jesus é ser pobre, é ser quebrantado, como diz no Salmo 51:17, que diz assim, ó: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Entende que isso é um princípio para Deus ouvir sua oração. Entende? Enquanto nós não temos essa realidade dentro de nós, irmão, não é de boca. Não é eu falar, eu sou a terceira pessoa depois de ninguém. Não é falar, é você realmente saber que você é pobre, que você é dependente, que você é miserável, que eu e você não temos justiça nenhuma, que nós não merecemos nada. Entende? Isso aqui não é só declarar de boca, é no relacionamento dentro de casa. É quando não lidar com a esposa, com o esposo, com o filho, com o pai, com a mãe. É nesse momento eu ter uma postura de alguém que sabe que é um pobre, miserável, dependente de Deus. E não exercer orgulho, soberba, vaidade, não. É ter o conhecimento verdadeiro de quem somos. Que não vai sair só através dos lábios. Isso vai ser expresso através de uma vida de humildade. Isso é um princípio para a sua oração ter resultado. E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos, para não ficar só na minha teologia, trouxe aqui alguns exemplos de algumas pessoas que tinham essas confissões poderosas na sua vida. Eles confessavam essa miserabilidade constantemente, irmãos. E algumas pessoas que, se nós olhássemos para elas, jamais iríamos imaginar isso. Mas a partir do texto nós começamos a perceber como que elas mesmas se enxergavam. Não como que as pessoas as enxergavam, mas como elas se viam por dentro, como que elas pensavam sobre elas mesmas. E aí nós vamos ver esses homens de Deus, eles tinham essa confissão poderosa, que é um princípio para a oração eficaz. E o primeiro que eu queria falar, eu poderia falar de Davi, irmão, que Davi era o que mais tinha essas confissões. Mas eu quis trazer outros exemplos para os irmãos, e o primeiro é o profeta Daniel. Olha, irmãos, Daniel era um homem tremendo, muito usado por Deus. Um homem tinha um ministério poderoso, frutífero. É um homem que na Babilônia, irmãos, era um grande líder. Nós estamos falando de um profeta, um dos maiores profetas da Bíblia. Um homem muito usado por Deus. O Império Babilônico, ele era regido por um rei, um imperador, e abaixo desse imperador existiam 3 líderes. Abaixo desses 3 líderes existiam 120 prefeitos, governadores que tomavam conta de todo o império, e Daniel era um dos maiores e se destacava entre esses 3. Olha que Daniel não era qualquer um, irmãos. Era alguém poderoso, era alguém muito bem colocado, entende? Ao ponto de, quando aqueles homens quiseram fazer algo contra Daniel, pesquisaram a vida dele toda e não achou nada nele.
achou a vida dele íntegra, perfeita. Não tinha o que falar de Daniel. E aí armaram contra ele, né, aquela armação, porque ele orava, a única coisa que acharam contra é que ele orava ao Senhor Deus, e levou ele para a cova dos leões, e nós sabemos o resultado, o que Deus fez com eles lá. Agora, nós olhando para a vida de Daniel, a gente vai falar, nossa, que homem de Deus, incrível, um exemplo para a nossa vida, e é verdade. Agora, olha como que Daniel se enxergava. Daniel capítulo 9, versículo 5. Daniel vai dizer assim, ele está aqui orando, Daniel 9, versículo 5, ele está aqui fazendo uma oração intercessora por todo o povo de Israel, que estava chegando ao fim do império, no fim do cativeiro babilônico, e Daniel vai orar assim, nós, olha que ele se colocando junto com o povo, nós temos pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos mandamentos da tua lei. Daniel, irmão, se colocou como pecador, como culpado, como ímpio, como rebelde, e se afastou do mandamento do Senhor, da palavra do Senhor. Se nós olhássemos para ele, nós jamais diríamos isso, mas olha como ele se coloca igualzinho todo o povo. Ele tinha esse quebrantamento de coração, ele tinha esse coração contrito, ele era pobre de espírito, ele não se enxergava melhor do que ninguém. E nós aprendemos com a confissão de Daniel, é que se nós queremos realmente que Deus atenda a nossa oração e que a nossa oração seja eficaz, nós precisamos ter também essa postura, não só diante de Deus, mas diante de todos no nosso próprio relacionamento. Aí nós vamos para o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9. Paulo, nós sabemos, né? Paulo, um homem extremamente usado. No Novo Testamento foi o mais usado de todos, não só para abrir igrejas, mas para poder escrever cartas. É o Moisés do Novo Testamento, irmãos. O apóstolo Paulo, um homem que foi até o terceiro céu, um homem que tinha todos os dons, um homem poderoso em Deus. Mas olha como Paulo se enxergava, como ele vivia. Olha o que ele confessava. 1 Coríntios 15, 9. Pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Muito forte, irmãos. O homem naquela posição, ele se considerava, porque ele sabia da sua miserabilidade, que ele era o menor dos apóstolos. E nós sabemos que ele era o maior dos apóstolos. Entende? Mas olha como ele se enxergava. Não, eu sou o menor. E ele não estava aqui de autocomiseração, dando uma de coitadinho para chamar a atenção dele. Não, ele se sentia, ele vivia isso mesmo. Ele acreditava mesmo, porque ele sabia que era o menor dos apóstolos e que nem era merecedor de ser um apóstolo. Olha a confissão poderosíssima de Paulo. Mas não ficou só até aí. Efésios capítulo 3, versículo 8. Olha o que Paulo agora vai dizer. Efésios 3, 8. Paulo diz assim, embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, não era só o menor dos apóstolos. Agora ele está dizendo que ele é o menor dos menores de todos os santos. Os santos aqui são todos os irmãos. Ele está dizendo que ele é o menor, não dos irmãos, mas dos menores dos irmãos. Olha a humildade desse homem, olha a confissão que ele tinha diante de Deus, irmãos. E isso é uma confissão poderosa, e isso é um sinal de que o reino de Deus está governando a vida dele. É o reino de Deus que está conduzindo a vida dele, irmãos. Quando o reino de Deus conduz a sua vida, a sua postura não é outra, senão se considerar o menor dos menores. Se você quer saber se verdadeiramente o reino de Deus está te governando,
ou se é você mesmo que está se governando, é só olhar para dentro do seu coração. Você se sente o menor dos menores? Porque essa é uma característica de quando é o reino de Deus. Porque o reino de Deus é assim, irmãos, o menor é o maior. Por isso que Jesus servia, lavava os pés, porque é invertido, é um reino de cabeça para baixo. E aí Paulo, ainda ele, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, agora, irmão, agora ele vai realmente bater o recorde. Olha o que ele diz, 1 Timóteo 1,15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Meu Deus. Meu irmão, ele não se considerava só o pior o menor dos irmãos. Não. O pior de todos os pecadores. Ele sabia a miséria dele. Irmãos, tudo de bom que acontecia na vida de Paulo era usado, ele sabia que não era mérito dele, era tudo graça de Deus. Então a honra daquilo era de Deus. Ele mesmo era o pior de todos os pecadores. Ele se enxergava dessa maneira e ele confessava isso, e ele vivia isso na prática. Por isso que a oração dele era uma oração eficaz. Por isso que a vida de oração de Paulo tinha resultado e resultados abundantes, irmãos. Porque ele não trazia para ele mérito algum. Ele não se achava melhor do que nem um pecador lá fora bebendo no bar. Ele sabia que ele é pior do que aquele pecador. Ele não passava ali se sentindo rei. Não. Ele sabia, eu sou pior que ele. Eu sou pior que ele. Se Deus está me usando, está fazendo alguma coisa, é por graça. Eu não mereço nada mais do que ele. Ele tinha essa humildade e isso mudava a vida dele, trazia resultado para a sua vida de oração. Aleluia. Agora voltando para o Antigo Testamento, Isaías, capítulo 6, um texto muito conhecido dos irmãos. Isaías, capítulo 6. Olha o homem confessando, irmãos, profeta Isaías, confissões poderosas, o terceiro princípio para a sua oração ser uma oração eficaz. Essas confissões não falam de boca, mas falam do seu coração, real motivação. Até o capítulo 6 de Isaías, se você for ler o primeiro, segundo, terceiro e quarto capítulo, você vai ver que Deus estava usando Isaías de maneira poderosa para exortar o povo. O povo estava afastado de Deus, o povo não estava mais obedecendo a Deus. Isaías sendo usado poderosamente para exortar aquele povo. Ai de vós que pratica isso, ai de vós que pratica aquilo, ai de vós que pratica aquilo outro. Isaías ali sendo usado por Deus para trazer um fervor, um avivamento no meio do povo. Mas olha o que acontece com Isaías quando ele tem um encontro pessoal com o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Versículo 2: e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Versículo 3: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então, versículo 5, disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Por Deus para exortar a todos, mas quando está diante do Senhor, ele percebe que ele não era diferente de ninguém que ele estava exortando. Ele percebe quem ele próprio era. Porque, irmãos, quando nós estamos diante de outro como nós, é fácil falar do erro dele.
É fácil acusar, é fácil se sentir melhor, é muito fácil, mas Ele não é o nosso espelho. O nosso espelho é o Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É quando nós estamos olhando para o próprio Senhor Jesus, que Ele é o espelho, porque através de Cristo nós enxergamos as nossas mazelas. E nós enxergamos quem nós somos de verdade. Quando nós confessamos, quando nós pedimos, atraímos, clamamos pelo reino de Deus, irmãos, esse é o resultado na nossa vida. Nós nos enxergamos quem nós somos de verdade. As pessoas, quando olharem para você, elas não veem isso. Elas percebem a imagem de Cristo em vocês. Elas observam o perfume agradável do Senhor Jesus através da sua vida. Porque à medida que você vai buscando o reino e vai crescendo na graça e no conhecimento, você vai cada vez mais se parecendo com Cristo. Você vai ficando muito parecido com o Senhor. Mas quando você olha para o Senhor, você enxerga quem você é. As pessoas olham para você e veem o que Cristo fez em você. Mas você vê quem você é de verdade. O que Cristo faz através da nossa vida não pode nos cegar, irmãos. Achar que somos nós mesmos. Não. Por nós mesmos, nós ainda estaríamos no lamaçal de pecado. Ainda estaríamos presos na armadilha de Satanás. Se nós estamos hoje assentados nas regiões celestiais com Cristo, cada dia mais parecendo com Ele, não é mérito nosso, é dele. E se nós queremos verdadeiramente alcançar uma oração com resultado, uma oração com propósito, uma oração eficaz, você precisa sempre clamar: venha o teu reino. Governa sobre a minha vida, Senhor, porque eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou dependente, eu não tenho condições de governar a minha própria vida, então governe a minha vida o Senhor. E quando nós confessamos quem somos, como esses homens de Deus confessavam, nós alcançamos uma oração eficaz. Aleluia. Eu sei que é um estudo difícil da glória, porque a palavra de Deus, ela nos confronta, irmãos. Mas entenda que o propósito da palavra nos confrontar é porque ela quer nos consertar. Entende? E depois que ela confronta e que ela conserta, aí ela consola. Aleluia. Nunca se esqueça desses 3C. Ela confronta, conserta e consola. Aleluia. Se vier só o consolo, é algodão doce, irmãos. Não vai resolver o seu problema. Ela tem que te confrontar, fazer você se enxergar. Aí ela traz o conserto, e aí vem o consolo, e esse consolo dura para sempre. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Primeiro princípio, paternidade. Segundo princípio, glorificação. Terceiro princípio, confissões poderosas. Vê que é uma coisa, é uma construção. Primeiro você entende que é filho, você entende que tem uma pátria no céu, você entende que tem uma família, você entende que o propósito da sua vida é glorificar o Senhor, é adorar, é louvar, é ser grato a Ele. Logo você entende que você tem que atrair o reino para a sua vida, para governar a sua vida, porque você é filho, você é súdito desse reino. Os 3 primeiros princípios. Agora vamos para o quarto. Hoje eu vou ser mais rápido. Quarto princípio: a obediência. Venha nós o teu reino e seja feita a sua vontade na terra, como ela é feita no céu. O resultado do reino vir para o seu coração e você ter essas confissões poderosas, entendendo quem é você, agora sim você está preparado para obedecer. Porque antes nós não estávamos. Mas agora nós estamos preparados para obedecer ao Senhor. Porque já atraímos o reino dele para governar o nosso coração, a nossa vida. Só assim vamos poder obedecer. E obedecer a quem, irmãos? Ao Pai.
Não é verdade? Ele é o nosso Pai. Tem presente melhor para um pai do que a obediência? Não temos. Eu converso com meus filhos e peço, o melhor presente para vocês, para a minha vida, é a obediência. E com Deus não é diferente, irmãos. Se você quer agradar a Deus, que é o seu Pai, se você quer, presentear papai, você precisa presenteá-lo com a sua obediência, irmãos. Aleluia. E essa obediência, ela não é motivada por interesse. Ela não é motivada por medo. Senão isso não é obediência, irmãos. Isso é uma escravidão, entende? Ela é motivada por amor. É porque Ele nos amou primeiro. Nós ainda éramos pecadores, afastados, Ele nos amou a si mesmo. E porque Ele nos amou, nós o amamos. E agora, porque nós o amamos, nós não queremos outra coisa a não ser obedecê-lo. Eu tenho certeza que é a vontade de todos vocês, como é a minha, e é de todos os filhos, obedecer ao Senhor por amor. Entenda, irmãos, que o amor é tão profundo, porque ele é o que nos motiva a obedecer, e a obediência é o que nos mantém no amor. Sabe? Uma coisa leva a outra traz a outra. Olha o que o Senhor Jesus nos disse em João capítulo 15, versículo 10. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Você obedece motivado por amor, mas você também permanece no amor só quando você obedece. Porque se você não obedece, você não permanece no amor. O próprio Senhor Jesus, João 15:10, diz que Ele permanece no amor porque Ele obedece. Porque se Ele não obedecesse, Ele também não permaneceria no amor. E amados, Deus não está à procura de sacrifício. A Bíblia diz o quê? É melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer saber de penitência, irmãos. Deus não quer saber de castigar você. Sabe? Deus quer saber da sua obediência. Aleluia. Tudo que Ele quer é a nossa obediência, irmãos. E é muito bom obedecer a Deus. Porque quando nós obedecemos a Deus, nós fazemos isso motivado por amor. Mas a Bíblia diz lá em Salmo 37, versículo 4, que nós, quando agradamos ao Senhor, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Você entende? É como um filho. É aqui. O Senhor Jesus diz, vós sendo maus, saber das boas coisas de vossos filhos. Imagine o pai, o que Ele não dá. Se meus filhos me obedecem, não motivado por interesse, mas por amor, eles não adianta, eles atraem o meu coração, atraem o meu favor para a vida deles. Isso é natural. A obediência faz isso com a gente. Agora, o Senhor Jesus, Ele nos chama a uma vida de obediência, irmãos, e Ele mesmo é o nosso maior exemplo. Sabe? Ele, o Senhor Jesus, é o nosso exemplo, não é o nosso irmão, é o Senhor Jesus. Ele é o nosso maior exemplo de obediência. Filipenses, capítulo 2, versículo do 5 ao 8. Esse texto é muito rico, eu vou passar nele muito rápido, para não usar muito tempo. Filipenses 2, do 5 ao 8, diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, e tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Aleluia. O Senhor Jesus nos convida a obedecer ao Pai. Você vê que ele diz,
venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade na terra como é feita no céu. Aleluia. Amados, Ele nos convida a sermos obedientes como Ele mesmo foi obediente. Irmãos, nós não somos nada. Nós não temos que abrir mão de praticamente nada para se humilhar perante o Senhor. Mas Cristo teve que abrir mão de tudo. Teve que desfazer, se despir da sua glória. E vir aqui como homem, irmãos. Como homem, como servo. Ser obediente, fiel até a morte. Morte de cruz, que era a pior morte. Mais vergonhosa que existia, humilhante daquela época, irmãos. Ele foi obediente. E Ele é o nosso exemplo para que nós possamos também ser obediente, abrindo mão de pouca coisa, irmãos. Olha o que Cristo abriu mão. Nós não precisamos abrir mão de quase nada, sabe? E quando nós fazemos isso é algo poderoso, irmãos, porque o céu vem para a terra, sabe? O Senhor Jesus está dizendo, nós atraímos, vem o teu reino, o reino, os princípios do céu, vem, domina o nosso coração, governa a nossa vida. Agora seja feita a sua vontade na terra como é feita no céu. Quando você obedece o Senhor aqui na terra, como você vai obedecer no céu, irmãos? O reino já está acontecendo na sua vida. Você vai ou não vai obedecer o Senhor no céu? Vai! Mas o Pai quer que você já comece a obedecer aqui mesmo. Ou seja, Ele quer que o céu já comece a acontecer na sua vida agora. Nós não precisamos chegar no céu para obedecer a Ele. Nós já podemos viver aqui como se estivesse no céu. A vontade dEle sendo feita na nossa vida aqui, como se já estivéssemos no céu. Quando você faz isso, você atrai o céu para agora. Atrai o reino para agora. Ele é o rei, irmãos. O reino ainda não foi manifestado de forma plena, mas Ele é o rei. Mas dentro do nosso coração, esse reino já está presente. E nós temos que obedecê-lo. Aleluia! Na terra, como vamos obedecer no céu. É claro que não é fácil, irmãos. Não foi fácil nem para o Senhor Jesus. Olha o que Hebreus diz. Hebreus, capítulo 5, do versículo 8 ao 9, culto de estudo, temos que ler a Bíblia toda hora, não é verdade? Diz assim, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aleluia! Não foi fácil para Ele mesmo sendo Deus, porque Ele era 100% Deus, mas também era 100% homem, assim como eu e você. E o autor aos Hebreus está nos revelando que o Senhor Jesus aprendeu a obedecer, foi aperfeiçoado através das dores, através dos sofrimentos. Ele sendo Deus, irmãos, imagine nós. Ele sendo Deus, nunca tendo pecado, aprendeu a obedecer com dor, com sofrimento. Como que nós vamos aprender? Irmãos, Ele não está dizendo que é fácil. Porque tem hora que a nossa decisão de obedecer ou não, irmão, custa tudo. Sabe? Custa tudo, é difícil, irmãos. Mas é nessa dor. E você vai aprendendo, decidindo aprender, ainda que com dor, ainda que com sofrimento, você vai sendo aperfeiçoado, aleluia, vai se parecendo cada vez mais com Cristo, e o céu cada vez mais na sua vida. Quanto mais você obedece, mais o céu vem, mais o reino vem, irmãos, aleluia, e a sua oração começa a ficar cada vez mais eficaz, mais resultado, aleluia. Quando nós vamos aprendendo a palavra, nós vamos vendo, irmãos, que a oração não é um momento que nós paramos e falamos meia dúzia de palavras bonitas, não, isso é importante, mas você está vendo que a oração é uma vida, orar sem cessar não é só parar e falar,
é uma vida, um ambiente, uma ambiência de oração. Aleluia. Quando nós sentimos dor, sofremos, mas decidimos por obedecer o Senhor. Aleluias. Nós estamos orando. Aleluia. Isso é uma oração, é um princípio de uma oração eficaz. E não pensa que foi fácil para Jesus. Foi com dor e foi com muita dor. Olha o que Lucas, capítulo 22, do versículo 42 ao 43 vai dizer. Ele próprio Jesus orando, né, que nós conhecemos muito esse texto. Ele diz: Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aleluia. Irmãos, você só obedece quando você de fato não quer. Entende? Quando você está fazendo o que você quer fazer, isso não é uma obediência, irmãos. Isso é o seu coração alinhado com o coração de Deus, que já flui naturalmente. Entende? E isso é o que nós buscamos. Isso é a perfeição. Por isso que Jesus foi aperfeiçoado. Isso é a perfeição. É quando a sua vontade já é a mesma vontade do Pai. Seu coração já está tão alinhado com Deus que você já nem sabe mais. É uma coisa só. Você e o Pai. Mas na maioria das vezes, nós que estamos sendo aperfeiçoados, nós vamos saber que a obediência ela é sempre contrária à nossa vontade. Ela é sempre quando eu não quero. Quando eu não estou afim. Entende? Aí eu tenho que nesse momento entender que Jesus também passou por momentos como eu. Jesus sendo homem, naquele momento tão difícil, o pior momento da sua vida, irmãos, ele tinha que enfrentar o pior momento da sua vida, não só morrer de forma humilhante, mas levar sobre ele o seu e o meu pecado e o pecado de toda a humanidade, irmãos. Era um sofrimento inimaginável, tão sofrido que na cruz o Pai nem quis olhar. Nem quis olhar para ele. Ficou: Pai, por que me desamparaste? Pai não quis nem ver como foi duro o sofrimento dele. E ele, como homem aqui, ele fala: Pai, se queres, passe de mim esse cálice. Sabe, a humanidade de Jesus, como a minha, a sua, querendo fugir, meu irmão. Como nós queremos fugir muitas vezes da vontade do Pai, é ou não é verdade? Mas a questão é que se você quer agradar o Pai, presentear o Pai, atrair o céu para a sua vida e fazer da sua vida de oração uma oração eficaz, você tem que dizer como Jesus: Pai, mas contudo, isso aqui é só um desabafo. É só um desabafo. Faça a tua vontade, não faça a minha. Eu me desabafo porque eu não aguento, eu tenho que lançar sobre o Senhor a minha ansiedade. Mas não faz a minha vontade, faz a sua. Aleluia, porque ele sabia, e nós sabemos também, irmãos, que a vontade de Deus é boa, agradável e é perfeita. Aleluia. E enganoso é o nosso coração. É enganoso, terra estranha, irmãos. Sabe, nós não podemos confiar na nossa emoção, no nosso coração, na nossa vontade. Nós não podemos, nós temos que confiar no Pai. Aleluia. É por isso que o Senhor Jesus diz: não faz a minha, faz a sua. E é interessante, irmãos, que o texto vai dizer que o Senhor Jesus continua a orar e aparece então um anjo. Versículo 43 de Lucas, capítulo 22. Apareceu então um anjo do céu que o fortalecia. Aleluia, louvado seja eterno. Entende o que acontece com a sua vida quando você não está aguentando mais? Mas você sabe que a vontade de Deus é que tem que ser feita e não a sua. E quando você decide a obedecer, ainda que com dor, ainda que não seja a sua vontade, e quando você pensa que não vai aguentar mais, que você não tem mais, vem um escape, e o Espírito Santo te fortalece, como o anjo fortaleceu o Senhor Jesus. Porque nem ele, irmãos, como homem, ia suportar. Ele suou lágrimas, suor de sangue, gotas de sangue, irmão. Tamanha foi a sua angústia, tamanha foi a sua dor. Às vezes nós nos encontramos assim, sabe? E você pode ter certeza, irmãos, que se você decidir falar para o Senhor: Pai, não faça a minha,
faça a sua, ainda que eu chore, ainda que eu chore, ainda que eu chore, Senhor, faça a sua, ainda que você ache que não vai suportar, entenda, o Senhor vai te fortalecer. Amém. Aleluia, o Senhor vai te fortalecer. Aleluia. E você vai conseguir, aleluias, atrair o céu para a sua vida, agradar o Pai, aleluia, e a nossa oração é eficaz. Louvado seja o Senhor. O Senhor nunca nos pediu para que nós compreendêssemos todas as coisas. Não dá, irmãos. Muito menos a vontade dele. Entende? Nós não vamos entender sempre. Às vezes ele revela pela palavra, revela no nosso coração, mas nem sempre ele revela. Nem sempre. O que ele pede para a gente não é para que a gente venha entender, é para que a gente venha confiar. Entende? O importante não é entendermos, o importante é confiar. Uma vez eu ouvi uma ilustração, eu vou ver se eu lembro dela, mais ou menos, de alguém que estava no prédio, e esse prédio estava pegando fogo, essa pessoa não conhecia a estrutura desse prédio, estava lá e o prédio estava pegando fogo, irmãos. Agora imagina que e atende lá, vai passar por um oficial de 30 anos de bombeiro, experiente, especialista em resgates, como que você está passando, e esse bombeiro diz para você assim: olha, fique em paz, fica tranquilo, eu conheço a estrutura desse prédio, a planta desse prédio toda, eu estou aqui, tenho um mapeamento de temperatura ao vivo do prédio, eu sei onde está pegando fogo, onde não está pegando fogo, onde dá para você passar, onde não dá para você passar, eu só vou precisar que você confie em mim, abra a porta e deixe eu te conduzir para você sair desse prédio sem se queimar. Eu pergunto, você confiaria nesse bombeiro ou ficaria lá esperando o fogo chegar na sala onde você estava? É claro que nós iríamos confiar no bombeiro. Por que nós iríamos confiar no bombeiro sem nunca ter visto esse bombeiro? Por um telefone sair ali sendo guiado por ele. Porque olhando para o que ele nos passou, nós iríamos perceber a sua experiência, a sua capacidade, o seu conhecimento, diante do meu, que estou completamente perdido para morrer aqui. Então, eu iria confiar na experiência dele, iria ser guiado por ele para poder sair daquele prédio em chamas. E é exatamente isso que o Senhor Jesus nos convida, amados. Como diz no Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Queridos, eu e você estamos nesse mundo que é esse prédio pegando fogo. Isso aqui não vai acabar em água, já acabou no dilúvio, agora é fogo. Entende? Questão de tempo, tudo isso aqui vai ser consumido, vai acabar. Nós estamos nesse mundo perdido, que vai de mal a pior. E nós não sabemos como resolver a situação, irmãos. Nós não podemos confiar em nós mesmos e nem nos homens, porque eles são cegos. Como que um cego vai guiar o outro? Mas olha só, o Senhor Jesus, ele pode nos guiar. Ainda que nós não entendemos, mas ele entende, irmãos. Ele te conhece, ele conhece todas as coisas, ele é Deus, ele sabe todas as coisas. Entende? Confiar, obedecer no Senhor é isso. O que motiva, o que te capacita a obedecer é essa confiança que você tem nele. Por que nós queremos obedecer ao Senhor? Queremos porque o amamos. Não é verdade? Então nós queremos obedecer, mas querer não é poder. Às vezes eu quero dar um presente para os meus filhos que eu não posso. Eu quero, mas não posso. Entende? Querer obedecer a Deus, vocês querem, mas conseguir, estar capacitado a conseguir obedecer a Deus, é só quando você começa a confiar nele. Aleluia. Entende? Quando você começa a confiar e falar: não, eu não estou entendendo isso aqui, eu não sei o que fazer, eu não estou entendendo, mas o Senhor está mandando, então eu confio, porque eu sei quem está mandando é o Senhor dos Senhores, é o autor e consumador da vida, é Ele que sabe de todas as coisas, e porque eu confio nele, eu vou obedecer. Quando nós não obedecemos, nós estamos falando para Ele: ó, eu não confio no Senhor.
Eu acho que o Senhor vai me botar numa furada. Eu prefiro fazer a minha vontade. Eu vou fazer a minha vontade. Eu vou me esconder aqui no banheiro desse aqui e vou ligar o chuveiro. Sabe? E você acha que vai estar legal. Vai estar legal sim por alguns minutos. E daqui a pouco vai ser impossível sair dali e a pessoa morre. É assim também, há caminhos que para o homem parece bom, mas o final são caminhos de morte. Ainda que nós não entendemos, é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos obedecer, igreja, porque a obediência é esse princípio, aleluia, da oração eficaz. Eu quero terminar brevemente hoje deixando aqui 3 versículos que vão colaborar com a obediência, sendo ela o princípio, 4º princípio da oração eficaz. Está em Josué capítulo 1, versículo 8, um texto muito conhecido. Diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aleluia. Você entende que a obediência é um princípio para a sua oração ser próspera, para a sua oração ser bem-sucedida. Olha o texto: só então você será bem-sucedido, será próspero, quando nós obedecemos. Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Aleluia. Entende que para obedecer tem que ter disposição? Obedecer, irmãos, não é para quem não tem disposição. Obediência é para quem tem disposição. Eu vou obedecer. Vai ser difícil, vai doer, eu não vou entender nada, mas eu confio no Senhor. Aleluia. E o Senhor está dizendo que comerão os melhores frutos dessa terra. Aleluia. A sua oração será eficaz. Aleluia. A sua oração terá resultado. Aleluia. Porque você tem disposição de obedecer ao Senhor. E o texto finalizo com o mais conhecido de todos os irmãos, João capítulo 15, versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aleluia, louvado seja Deus! Se permanecermos nele, no seu reino, aleluia, no Senhor que é a videira, se permanecermos nele, as palavras dele em nós, quer dizer, sermos prudentes, não sermos só ouvinte, mas praticante, significa obediente. Vamos pedir o que quiser e será feito. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Princípio da oração eficaz, irmãos. Quarto princípio: obediência. Obediência, obediência. Quer resultado na sua vida de oração? Uma vida de obediência, em nome de Jesus. Queridos, o estudo, o crescimento na palavra do Senhor. Na próxima aula, próxima quarta-feira, nós estaremos encerrando esses 7 princípios da oração eficaz, com os últimos 3 princípios, e aí na próxima quarta nós começaremos a trabalhar com o silêncio de Deus. Poderoso, irmãos, estudo poderoso, e nós vamos crescer junto. Eu estou orando pela vida de vocês. Eu estou orando pela vida de vocês todos os dias,
para que o Espírito Santo ilumine a mente de vocês, para que o Espírito Santo pegue essas palavras e multiplique dentro de vocês, que ilumine, que mostre muito mais do que o que Ele me mostrou, para que vocês saibam muito mais do que até agora eu estou sabendo. Eu quero que o Espírito Santo, e essa é a minha oração, que vocês não só fiquem sabendo para vocês, mas que vocês vivam e transmitam para outros. Aleluia! Transmitam para outros, e o nome do Senhor está sendo glorificado com isso. Em nome de Jesus, eu agradeço, pastor, a oportunidade.